Aqui essa pergunta: como é calculada a pena cumprir, exemplo, 12 anos de pena, quanto ele irá cumprir? É difícil responder sem saber exatamente como foi o caso, né? Porque dependendo da época do que foi feito, tem um fator de progressão, por exemplo, atualmente começa em 16%, podendo chegar até 70%, dependendo se a pessoa é residente, se é primário, o tipo de crime, né? 12 anos já é uma pena que a pessoa vai pegar em regime fechado, né? Existe o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto, né, de progressão de pena. Então tem que ver esse tipo de questão para saber qual tipo de fator de progressão de pena que vai acontecer. Exemplo aqui é um relatório, né, da situação processual de um cliente meu. Por exemplo, que ele foi condenado a 14 anos, né, está agora no regime semiaberto. E foi apenas um crime, então na razão dele de progressão de pena de 1/6, né, em torno de 17%, né? Depende muito da database, né? A database é quando começa a contar o prazo, de repente a pessoa é presa preventivamente, depois solta, depois volta, tem que ver quando é que vai começar a database, ou de repente até foge, né? Ou comete um crime grave e a database fica mudando. Então aqui no caso, ele é 1/6 de progressão e tem ainda o livramento condicional, né? Que é 1/3 da pena, normalmente, né? Então vai depender bastante do tipo de crime, que tem crimes que nem cabe mais aí a livramento condicional, né? E aí no caso ainda de 12 anos de pena, ele poderia pegar aí 23 meses, por exemplo, com 16%, ou até 8 anos, se fosse ainda 70% de cumprimento da pena para a progressão, que está aí na Lei de Execução Penal, artigo 112.